Fala, Exonautas, um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Tudo bem com vocês, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao canal. E você aí que está chegando agora, já se inscreve no canal, já aciona o sininho para receber as notificações e já deixa o like aí para estar sempre motivando a gente a produzir mais conteúdo, beleza? Galera, o conteúdo do vídeo de hoje vai ser um abatimento personalizado sobre implante, aonde a gente vai estar personalizando esse pilarzinho para receber uma coroa anatômica, beleza? Então roda a vinheta que a gente vai pro conteúdo. Então vamos lá, Exonautas. Vou começar aqui fazendo a minha marcação da OS para a gente já partir para a parte de modelagem. Aqui o meu cliente, o meu doutor, vai ser o YouTube. Começando a digitar aqui, ele já aparece. Meu paciente, abatimento personalizado. O técnico, Exonautas. Esse pilar ele vai ser feito na bateria anterior. Elemento 11, clicando nele aqui já abre para eu poder selecionar o tipo de construção que eu vou fazer. Essa marcação aqui eu uso em enceramento anatômico. Meu tipo de material eu vou marcar como zircônia, mas no caso aí, se for metal, for da impressão para fazer uma fundição, a gente pode marcar como impressão também. Mas eu vou marcar como zircônia porque vai ser um pilar fresado, beleza? Opções e parâmetros. O meu tipo de implante eu vou marcar parafusado. Adicionar o scan, ele tem o scan adicional, não tem scan de referência ainda. A gente vai desenvolver esse scan de referência durante o processo de modelagem do projeto. Gengiva separada ele também não tem. E o tipo de scan do scan body é o scan body scan, porque eu tenho o scan body escaneado separado. Escanear enceramento vou marcar como não criar enceramento digital, porque eu não tenho o escaneamento do pilar já pronto, eu vou criar ele do zero. Minha espessura mínima, vou deixar ela aqui em 0,4 milímetros. Ok, automaticamente ele já marca o meu antagonista, beleza. Método de scan, pessoal, sempre bom relembrar, deixa sempre em moldagem digital. Vou salvar aqui meu projeto. Bom, o projeto foi salvo. Agora vamos para o desenho. Bom, pessoal, OS criada, projeto aberto. Agora eu vou puxar meus scans, puxar minhas malhas para poder começar a desenvolver essa modelagem. Na ordem lógica aqui, ele perde a maxila primeiro, então superior. Agora localizador de implante, localizador dente 11, o antagonista inferior, lower jaw, beleza, tá aberto. Bom, primeiro passo aqui então, ajustar a orientação de dados. Aqui ó, a abinha de seguir, a tecla de seguir, Ctrl espaço, o atalho para ela, o Ctrl espaço ele segue. E já pede para detectar a posição do implante. Esse maker que eu estou usando aqui, ele é um maker da EFF. Só que como eu vou fazer direto na cabeça do implante, eu vou usar uma biblioteca da Talmax. Ele é um implante 3.3, hexágono externo. Vou selecionar ele aqui, o código dele é A11 3.3 UCLA. Aqui ele pergunta se eu quero fazer sobre implante, sobre link ou usar um análogo para poder criar um modelo. Eu vou fazer a marcação de implante rotacional, hexágono padrão. Se fosse uma peça múltipla, né, uma fixa, aí eu usaria a opção de rotacional. Aqui eu vou começar a fazer o posicionamento dele, ó, clicando no chanfro, ele já cai, ele cai meio fora. Então eu desço um pouquinho para baixo do chanfro aqui, pressionando, segurando o botão de trabalho, ó. Já deixo ele mais próximo de estar posicionado. Já direto aqui eu clico Ctrl e seguro e clico em melhorar ajuste e ele cai 100% alinhado. Ctrl espaço novamente para seguir o projeto. O editor de dados 3D, o modelinho está meio grande, eu vou recortar ele aqui.
Beleza, Ctrl espaço novamente. Aqui ele fala que tem algumas intervenções, o modelo superior está invadindo um pouco o modelo inferior e pergunta se quer corrigir. Não vou modificar os dados de scan, não vou alterar. Bom, tá aí o nosso pilarzinho. Beleza, aqui é a detecção do perfil de emergência. Eu vou clicar para trazer para Detect, ele já detecta sozinho, ó. Não preciso delimitar nada. Ó, margem não está detectado, trazendo para Detect ele já delimita sozinho o pilar. Ctrl espaço novamente para seguir. E ele vai me dar uma anatomia genérica, uma anatomia aleatória aqui da biblioteca para mim começar a trabalhar em cima dele, para criar esse pilar. Só que eu não vou usar essa anatomia. Ctrl espaço novamente para seguir. E aqui o perfil de emergência. Os parâmetros de perfil de emergência, ele já cai pré-definido, só que eu não uso esses parâmetros. Eu zero todos eles. O ângulo superior e o ângulo inferior zerado. E essa espessura do bordo também. Eu só venho aqui, ó, e puxo ele um pouquinho para fora, só para me dar uma margem de segurança durante a fresagem. Porque essa parede dele aqui fica muito fina, então acaba correndo o risco aí do processo de fresagem até a sinterização de fraturar esse bordo e danificar essa peça. Então, para não correr o risco, eu deixo ela mais espessa um pouquinho, depois de sinterizado, eu dou um refino nela aqui que fica bem legal. Ctrl espaço novamente, ele já vai jogar o canal do parafuso e a espessura mínima. Espessura mínima bem fininha, está com 0,4, foi o que a gente definiu lá no início do projeto. E já abriu a aba de modelagem. Agora eu vou criar um modelinho de referência para mim trabalhar esse pilar personalizado. Como eu faço isso? Eu vou entrar aqui em Expert. Aqui, ó, com o botão auxiliar, o botão direito do mouse, eu vou abrir as ferramentas e vou vir aqui, ó, espelhar, copiar, para poder fazer a cópia do elemento 21 para o elemento 11. Se eu clicar em copiar, deixar essa opção de copiar selecionada e clicar nele, ele vai criar dois elementos 21. Então, não quero dois elementos 21. Bom, esse aqui, ó, é um errinho que dá devido aos elementos 21 e 22 estarem muito unidos, muito grudados, ó, não tem uma definição na meia dele. O que eu vou fazer nesse caso? Eu fecho essa aba de copiar dente e abro a aba de modelar dados de scan. Com a ferramenta ponta de faca, na menor dimensão, com a potência intermediária, eu venho separando esses dois elementos, ó, criando a melhor definição dessa meia. Vou aumentar a potência aqui um pouquinho. Beleza, já está mais bem definido, né? Vou dar OK. E voltar para a abinha de espelhar, copiar. Vou fazer uma nova cópia. Ah lá, ele criou uma cópia exata. Então, quando eu passar ele para a posição, passar o dente 21, a cópia do dente 21 para a posição do dente 11, ele não inverte, ele vai ficar dois dentes 21, duas anatomias do dente 21. Agora, se eu clicar aqui em espelhar, ele vira, ó. Ele cria o espelho. Bom, foi espelhado, vou encaixar ele na posição
na melhor posição possível aqui, mais compatível com a anatomia do dente 21. Corrigir essa posição dele aqui. Já deixar uma vistinha salva para poder facilitar nesse posicionamento. Tá aí, tá posicionado, tá certinho. Vou dar OK. E o espelho do dente foi feito. Agora eu vou salvar o STL dele. Vou retirar tudo que está na tela. E vou salvar o STL dele para eu usar como uma referência para a construção do meu pilar. Salvar na pastinha dos meus scans aqui. Então, vou colocar ref para saber que é a referência. E vou em ferramentas, adicionar remover, para eu puxar essa malha como modelo de referência. Vou clicar aqui em abrir e puxar o ref. Ela já veio. Já está em posição. Nosso modelinho de referência. Clicando OK novamente, ele já vai ficar azulzinho. Vou voltar tudo que estava antes aqui para a tela. E tá aí o nosso modelinho de referência. Agora eu vou fazer a substituição dessa anatomia. Como está a anatomia do espelho ainda, eu vou substituir ela pela anatomia do pilar personalizado. Então vou clicar com o botão auxiliar nele aqui, ó, vou vir em importar dente personalizado. E não vou puxar da minha biblioteca. Eu vou puxar de um arquivinho que eu tenho aqui. Biblioteca de Abatmas, é uma biblioteca que eu tenho aqui. Eu deixei ela salva aqui porque fica mais fácil para eu poder puxar em vez de ficar procurando na biblioteca. Bom, tá aí a anatomia de Abatman do central. Vou dar OK, ele já vai fazer a substituição. Certo? Agora eu vou corrigir a posição dessa anatomia desse Abatman usando a minha referência. Bom, vou colocar ele no posicionamento primário aqui para partir para a próxima etapa. Vou dar OK e retornar para o modo assistente. Aqui está na aba de modelagem. Se quiser, já pode deixar a modelagemzinha dele mais pronto aqui. Abaixar um pouco o bordo dele para que fique um pouquinho mais sub, não ficar com um preparo tão supra, senão fica aparecendo ele depois da peça finalizada, a peça final pronta. Clico em seguir e novamente em seguir. Aqui ele pergunta se eu quero corrigir a posição do meu modelo de referência. Como já está posicionado, eu vou seguir novamente. Ele pergunta se eu quero adaptar essa anatomia ao meu modelo de referência. Não quero, vou fazer a modelagem dela ainda, depois de unido. Bom, essa parte aqui é a parte da base do enceramento.
Eu não vou usar ela, eu vou fazer essa união direta. Entro aqui novamente em Expert, clico com o botão auxiliar na tela para abrir a aba de ferramentas aqui e já venho em gerar enceramento virtual para poder já criar esse enceramento direto sem precisar gerar uma base. Como é um pilar que está sendo feito aqui com condicionamento gengival bem feitinho, tá com um condicionamento bom, ele cortou muito pouco. Mas olha a quantidade que ele cortou da anatomia primária. Então, se ele não tivesse condicionamento nenhum, ele cortaria bastante. Aí o método para fazer essa modelagem, para fazer essa união do enceramento à peça do implante seria diferente. Eu não faria dessa forma. Vou dar mais o caso aqui, como ele está bem condicionado, eu vou seguir nesse fluxo de trabalho. Vou dar OK aqui, né? Pronto, o enceramento foi criado. E vou partir para a parte de modelagem, já para a gente poder dar uma forma final para esse pilar. E agora eu vou começar modelando ele aqui, dando uma forma para ele. Vou tirar essas rebarbas aqui, adicionar onde precisa, para deixar esse condicionamento gengival bem feitinho, acompanhando ele mesmo. Ele é um pilar que vai ficar com o assentamento gengival dele bem robusto. Por quê? Porque foi feito um condicionamento gengival bem agressivo aqui nesse caso. Vou deixar o bordinho dele para mesial aqui um pouco mais alto. Abaixar um pouco a parte da palatina. E deixar a vestibular com o mesmo volume. Ele está bem diferente. Vou subir também um pouquinho a distal. E diminuir um pouco essa parte da palatina aqui, a parte de cimentação da coroa por palatina, senão vai ficar uma coroa muito volumosa. Vai fugir do padrão dos dentes adjacentes. Vai roubar um pouco, vai tirar um pouco de espaço da minha coroa. Então eu vou tirar esse volume aqui, essa protuberância, até chegar na espessura mínima. Como vai ser um pilar fresado em zircônia, eu consigo terminar essa personalização dele depois, dar um refino nele depois de sinterizado. Com o meu modelo de referência aqui, ó, eu vejo se eu tenho espaço suficiente para trabalhar essa coroa depois. A base dele está um pouco mais larga, vai ficar muito expulsivo. Vou deixar ele um pouquinho mais retentivo para ficar com a inserção correta. Eu venho modelando ele aqui. E suavizando essa parte que vai ficar subgengival, para não ficar porosa, não ficar craquelada, nem com irregularidades. Coloco o modelo para ver como é que tá ficando de acordo com o modelo, ó. Essa quina do preparo, onde vai ser delimitado o bordo da coroa, ela não pode ficar muito aguda, senão acaba fraturando também no processo de fresagem ou até mesmo antes de ser sinterizado. Então eu vou deixar ela um pouquinho mais arredondadinha, ó.
olho ele por cima assim, no sentido de inserção da coroa, que vai ser feita posteriormente, para saber se ele está passivo ou se ele está retentivo. Se tiver com a sombra muito forte, é porque está retentivo, ele está com um espaço mais profundo. Não podemos deixar pressionando muito essa parte da gengiva, até mesmo porque já tem um condicionamento, né? Ele tem que ficar mais só encostando um pouquinho. Bom, como eu tenho um espaço para trabalho posteriormente aqui, quando for fazer a coroa, de até 0,4 milímetros, eu tenho que deixar a espessura dele a partir disso, né? Então, vou dar um confere aqui na vista transversal, que ele corta todas as malhas no meio aqui para a gente poder visualizar o quanto que eu tenho de espaço da ponta do meu pilar até o meu antagonista. Ele tem 0,4 milímetros, então tá um tanto razoável, mas eu vou jogar ele um pouquinho mais para frente, só para ter condições melhores aqui para a gente poder fazer essa modelagem bem feita, essa modelagem da coroa bem feita. Foi para 0,5, tá bom. Tiro o antagonista aqui e suavizo, porque ele está meio poroso, tá com algumas irregularidades. O meu bordo por palatina aqui, ó, ele ficou mal definido, ele ficou bem arredondado. Para criar essa quina nele aqui, eu venho com a ferramenta de cresta, a ferramenta de atalho 6, e venho trabalhando ela para deixar ela um pouquinho mais aguda, ó, mais bem definida. Coloco o modelo para saber se não está muito profundo ou se está muito superficial. Bom, aparentemente está na altura legal para a gente poder fazer a modelagem dessa coroa depois. Vou dar uma cinturada um pouco mais aqui nesse assentamento, nessa parte de assentamento da coroa, porque ele está muito cônico. Com a referência. E é isso aí, galera. Tá pronto o pilarzinho personalizado. Se quiser, a gente pode trabalhar com attachments também, tanto negativo quanto positivo. Eu vou fazer um de cada lado aqui, só para demonstrar para vocês como fazer o posicionamento desses attachments. Beleza? Eu vou colocar ele aqui, ó. Eu venho aqui na abinha de attachments, em modelagem mesmo. Aqui nós temos duas opções, adicionar ou retirar. O adicionar ele vai ficar um attachment positivo. O retirar ele vai ficar um attachment negativo. Então eu vou adicionar e vou escolher o tipo de attachment que eu quero. Esse desenho panorâmico de rotação aqui, ele é um attachment mais redondo. E esse de extrusão, ele é um attachment quadrado. São os mesmos desenhos, só que com formas diferentes. Vou mostrar para vocês aqui como é esse de extrusão. Então, esse de extrusão, ó, ele tem quinas, tá vendo? Dos dois lados aqui ele tem uma parte plana dos dois lados. E ele tem essas quinas. Agora, o attachment de rotação, ele é roliço. Ele não tem quinas, ó. Esse de rotação, eu vou retirar, vou marcar a opção de retirar aqui. Ele já muda de cor, fica vermelho. Só para demonstração. Aí eu tenho que transparecer a minha peça, porque ele vai considerar o que está dentro do pilar. Olha lá. Vou aumentar o raio dele no máximo. A altura eu vou aumentar ela. A largura eu vou diminuir, vou deixar ele mais estreito.
E aqui eu venho posicionando ele, ó. Então o que está para dentro do pilar aqui, ó, ele vai recortar. Vou olhar ele na vista de inserção da peça. Aqui, se eu recortasse ele dessa forma, ele iria ficar torto. Então vou deixar ele com a inserção, como se fosse ajustando o eixo de inserção dessa peça, já da peça final, para não deixar esse preparo retentivo. Transparecer ele novamente. Bom, acho que ele está numa posição bacana. Dando 2 cliques nele com o botão de trabalho, o botão esquerdo, ele executa. Olha lá, ele executou e fez um recorte negativo. Agora eu vou colocar do outro lado aqui um positivo para vocês verem. Ó. Vou vir aqui em adicionar. Só que aí eu vou colocar um de extrusão que tem quinas. Tá muito grande, eu vou diminuir um pouco a largura dele. E a altura também, porque ele está começando a vazar na parte de baixo aqui, ó, do meu pilar. Então eu vou diminuir a altura. Esse aqui, como ele é positivo, ele vai contar o que está para fora, o que é essa parte de fora. Eu venho olhando aqui de acordo com o outro attachment que eu fiz, o attachment negativo, para os dois ficarem no mesmo sentido. Porque se eu colocar ele assim, ó, o preparo vai ficar retentivo e não vai me dar inserção para eu desenhar, para eu modelar a coroa anatômica aqui em cima depois. Então eu vou deixar ele na posição mais expulsiva e de acordo com o eixo de inserção do pilar e do attachment negativo que eu fiz. Aqui está na posição legal. Ainda está meio alto, vou diminuir um pouquinho ele aqui. Beleza, e a mesma coisa, dando 2 cliques nele, ele já aplica a função do attachment e tá aí os nossos attachments posicionados. Um positivo e o outro negativo. Voltando para livre aqui, ó, a gente já consegue ver melhor eles e eles fazem parte da peça. Vocês conseguem modelar ele, ó. Só que aí vai acabar danificando, então a gente não mexe. Bom, pessoal, a pecinha tá pronta, o pilar personalizado tá pronto. Clicando aqui, ó, vou dar OK na parte de modelagem. Vou voltar para o assistente. Já vai para a parte final, a parte do canal do parafuso. Então vou marcar não. Clico em seguir novamente. E tá pronto o nosso pilarzinho para receber uma coroa anatômica posteriormente. Beleza, galera? Espero que esse conteúdo tenha agregado algum valor a vocês aí. E já deixa o seu joinha aí para estar sempre motivando a gente. Beleza? Muito obrigado. E é só mandar cortar bloco. Valeu!